Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jaime Guilherme. Estou vindo aqui para apresentar mais um vídeo sobre um assunto de direito previdenciário. Nesse momento, trago para vocês o tema do Conselho de Recursos da Previdência Social, um órgão colegiado muito importante na resolução dos conflitos entre o segurado ou beneficiário da Previdência Social e o INSS. Dito isso, fica claro que o Conselho de Recursos da Previdência Social tem um papel fundamental de interesse da sociedade na resolução de conflitos no âmbito e na esfera previdenciária. E quando é que o Conselho de Recursos da Previdência Social é utilizado pelo segurado ou pelo beneficiário? O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é utilizado toda vez que você ingressa com uma ação junto ao INSS, reivindicando um benefício para si ou para a sua família, dependendo a esfera e dependendo o tipo de benefício que você pretende, e não obtém o êxito esperado naquela peleja com a autarquia previdenciária federal. Com indeferimento do seu pedido, com a negação do seu pedido, você deverá acionar o órgão do Conselho de Recursos da Previdência Social nos processos de interesse de beneficiário do regime da Previdência Social e nos relacionados a benefícios assistenciais de prestação continuada prevista no artigo 20 da Lei 8.742 de 1993. Portanto, o Conselho de Recursos da Previdência Social desempenha uma função essencial perante a sociedade, como foi falado anteriormente, em defesa do interesse público, visando a concessão de benefícios àqueles beneficiários que recorram ou que detenham direito que não foi atendido devidamente pelo INSS. Representa uma via importante para a solução dos conflitos, considerando-se a inexistência de custos, tudo isso no rito eminentemente administrativo, muito mais célere, norteado principalmente pelos princípios da legalidade e da verdade material. A internalização do órgão em todo o território nacional e a aplicação do sistema eletrônico como instrumento de transferência maior no controle de gestão da qualidade jurisdicional. O regulamento da Previdência Social, que está agasalhado através do decreto 3.048 de 99, 3.048 de 99, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele tem uma formação, na sua definição e nos seus julgamentos, numa composição que prevê uma tripartite participação na figura do governo, na figura das empresas e na figura dos trabalhadores, segundo as competências definidas e amplamente amarradas de acordo com o ordenamento estabelecido para o seu funcionamento. O Conselho, portanto, ele tem, em verdade, uma composição que define 29 juntas de recursos situadas no âmbito dos estados da federação, para fins de julgar recursos ordinários interpostos contra as decisões do INSS. Assim, quando você entra com uma ação contra o INSS no âmbito administrativo e vê negado o seu pleito, você deverá, se quiser, recorrer
dentro de 30 dias, né, daquela decisão, fazendo com que possa obter uma resposta que modifique aquela decisão da junta do INSS que você originalmente traz lá do seu município, do seu estado. Também tem 4 câmaras de julgamento, além das 29 juntas, cada uma em cada um estado da federação. Você vai ter mais 4 câmaras de julgamento que são sediadas lá em Brasília, no Distrito Federal, para julgar recursos especiais interpostos contra decisões proferidas pelas juntas de recursos. Nós temos também na estruturação do organograma e na definição da organicidade do funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência, o Conselho Pleno, que tem como competência e atribuição uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa, previdenciária e assistencial, mediante a emissão de enunciados, conforme o artigo 3º, inciso 1º, e artigos 61 e 62 do regimento interno do regulamento da Previdência Social. E aí terá o papel de uniformizar, no caso concreto, as divergências existentes no campo jurisprudenciais entre as juntas de recursos e nas matérias de sua alçada, ou entre as câmaras de julgamento em sede de recurso especial, mediante a emissão de resolução. Tem também o papel de decidir, no caso concreto, as reclamações ao Conselho Pleno, mediante a emissão também da figura administrativa, de instrumento administrativo de resolução, conforme o artigo 3º, inciso 2º e artigos 63 do regimento interno. Os enunciados fixam a interpretação sobre matéria apreciada e passam a vincular os membros do Conselho de Recursos da Previdência Social a partir da sua edição. Os acórdãos e as resoluções têm efeitos jurídicos no caso concreto e podem servir como parâmetro para postular a uniformização de jurisprudência perante a Câmara de Julgamento. Tais decisões devem atender disposições do artigo 52 do regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Nós temos também a possibilidade de impugnação por meio de embargos de declaração, conforme o artigo 58, e o pedido de revisão, conforme o artigo 59. As oposições de embargo de declaração interrompem o prazo para os outros recursos e o pedido de revisão não interrompe o período recursal. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei 9784 de 98 depende em muitos casos, desse tipo de postulação que vocês estão fazendo. Um abraço, espero ter contribuído para que o segurado, o beneficiário, possa se sentir mais seguro quando faz um pleito do seu pedido.